amigas! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e hoje falaremos sobre um tema um tanto diferente, um tema sobre carreira. E eu tenho o privilégio, a honra de ter aqui na mesa comigo algumas mulheres incríveis, algumas mulheres donas de histórias sensacionais e nós vamos compartilhar aqui com vocês hoje. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bem-vindas. Eu queria pedir que vocês se apresentassem e contassem qual é a formação de vocês. Quem começa? Sem briga, hein, gente? Posso começar. Eu sou Kelly Angelini, sou formada, profissionalmente, sou advogada e de 10 anos para cá eu atuo na área da educação digital, direito no uso da internet. Eu sou a Cibele Campoi, minha formação é em Direito, faz os últimos 5 anos, só que eu deixei de atuar, e para ficar em casa mesmo ali, junto com os filhos, então é isso. Eu sou a Thalita Serasa, eu sou formada em Marketing, o ano eu não lembro, gente, mas eu tenho. E hoje eu sou empreendedora de 2 empresas e é isso. Uau, gente, eu estou me formando em psicopedagogia, esse ano é o meu último ano. Uau. E espero conseguir terminar essa formação. Mas eu quero saber de vocês, conta pra mim, Kelly, o que levou você a optar por essa carreira? Olha, não foi muito pensado, porque quando eu prestei vestibular eu tinha 17 anos, então eu fui para algo que eu gostava, que era a escrita. Então eu fiquei pensando assim, dentre essas várias opções que tem, qual eu acho que eu gostaria? Não tinha a mínima noção. E aí foi que eu prestei vestibular para Direito, passei. No começo, o primeiro ano da faculdade foi muito difícil para mim, porque eu não gostei. Mas aí, pela insistência da minha família, da minha mãe, eu continuei e me dei bem. Assim, gostei de fazer. Depois, do primeiro ano de passado, acho que aquele susto inicial de uma graduação aos 17 anos, fluiu bem. E foi, aí eu comecei a estagiar na área, foi gostoso, assim, fluiu bem. Direito são 5 anos? São 5 anos de formação. E você, Cibele? Eu falo que desde os meus 15 anos eu já sabia o que eu queria fazer. A formação em Direito, era isso que eu desejava. O meu sonho era a magistratura. Então, eu fui traçando ali todos os planos para seguir exatamente os passos ali, Eu falo que aos 15 anos 2 coisas eu sonhava. Uma quanto à formação e outra eu tinha um sonho que eu gostaria de conhecer a Grécia. Eram, assim, 2 coisas que desde os 15 anos eu falava. E então, foi assim, logo depois, já terminei a escola, eu já ingressei na faculdade. E ali, já no primeiro ano da faculdade, como ela disse, bem complicado, assim, eu me lembro que eu vim de uma escola pública, então eu tinha muito medo, porque eu falava, Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E eu lembro que um dia eu fiz até uma oração, porque no primeiro semestre eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir entender tudo isso? E eu lembro que ali no livro de Provérbios ele fala muito sobre isso, que a inteligência ela vinha também do Senhor. Então, naquele dia eu fiz uma oração e eu pedi, Senhor, me dá sabedoria para eu conseguir entender esses livros que eles são tão difíceis, tantas coisas ali. E eu falo que o Senhor foi fiel, porque ali no decorrer dos 5 anos ele foi me capacitando, eu fui cada vez mais me apaixonando por cada matéria que vinha, por cada disciplina ali, E assim eu segui a minha formação, terminei a formação. Logo em seguida eu fui trabalhar, quando eu ainda estava fazendo faculdade, eu comecei a trabalhar no banco. Meu primeiro emprego assim, foi no banco. Mas ainda assim eu falava, poxa, eu estou aqui no banco, eu já estou quase concluindo a faculdade, eu queria tanto seguir na área e fazer isso, E então logo em seguida, o que eu fiz? Eu pedi demissão do banco e fui trabalhar no tribunal, no fórum. Que legal, que aí era bem a sua área mesmo. Que era bem a minha área. E ali, então, eu pude ter a experiência mesmo de trabalhar na minha área,
comecei ali trabalhando no cartório, aprendendo tudo sobre o cartório. Logo depois fui trabalhar na sala de audiência. E ali começou realmente a realização de um sonho. E todo mundo fala muito do OAB. OAB. Gente, conta um pouquinho, assim, vocês dois são formados nisso, porque talvez tenha algumas pessoas assistindo que gostariam de saber como que é essa experiência, que é um bicho mesmo de 7 cabeças, como que é? Olha, Passa é essa bem experiência, difícil, não é, né? Sibeli? É muito difícil. Eu lembro que, assim, eu tive uma vivência muito parecida com a sua, Sibeli, porque eu era funcionária de uma empresa e eu pedi demissão para poder estagiar, para trabalhar na área, para eu me formar com uma experiência na área jurídica. E aí eu trabalhava num banco, no departamento jurídico de um banco como estagiária. E eles vieram para mim 6 meses antes de eu terminar a faculdade, falaram assim: olha, se você passar na OAB, você está com o emprego garantido aqui. Se você não passar, a gente não pode continuar com você nem como estagiária. Ou seja, super Pressão nenhuma. Aí, mas assim, até que eu acho que foi bom. Eu comecei a estudar. Eu lembro que eu estudava muito, mas assim, eu estudei demais. Aí eu fiz o primeiro exame, que na minha época era uma prova escrita de acho que umas 80 questões. Meu Deus. E aí eu passei nessa primeira fase, aí vem a segunda fase, se você passa na primeira, que é escrita, né? É você justamente fazer uma peça. Então você tem que estudar todas as petições ao juiz possíveis. Eles sorteiam no momento da sua prova e você tem que saber fazer. Nossa, bem e aí, tranquilo. acho que foi uma bênção de Deus, porque caiu aquela peça que eu mais sabia fazer. E aí eu fiz e passei, mas foi tortuoso. Vou falar que foi, assim, psicologicamente foi uma pressão para mim, mas eu passei na primeira, foi tudo bem, tive um emprego garantido também. Deu tudo certo. Deu no final, tudo deu certo. tudo certo. Deu. Mas é isso mesmo. É aquele frio na barriga, fora toda a expectativa que a família toda, eu lembro Exato. todo mundo ali esperando, você faz a prova e tá todo mundo em cima esperando. E aí, passou, então. Todo mundo na Mas, expectativa, né? Será que ela vai conseguir? Exatamente. Até porque, assim, ó, se você não passa, você não pode trabalhar como advogada. Então tem essa barreira, sabe? E aí muitas pessoas ficam até desempregadas, porque Você não consegue passar, né? você não consegue Fica avançar na tentando. carreira e você não pode mais ser estagiário porque você já não tem mais vínculo com a faculdade. Então É bem complicado. É bem complicado. Gente, não tem jeito, tem que ralar, né? Tem que estudar. tem que ralar. Verdade. E aí, Thalita? Não quis ir pra essa área, não, né? Não, de jeito nenhum. Você se formou em contabilidade? Eu me formei em marketing. Ah, em marketing. É, E sempre contabilidade quis eu saber. fiz Você trabalhou um tempo em contabilidade Muitos também, anos. né? É. E aí, conta um pouquinho dessa sua experiência, se você sempre soube que era marketing que estava ali na sua vida. Vamos lá. Assim, eu sempre soube que eu era empreendedora. Isso desde novinha. Só que assim, eu entrei para uma multinacional, no meu primeiro emprego. E quando você entra para essas empresas, o marketing de lá é algo que brilha os olhos, né? Mas o meu sonho mesmo era ser veterinária, né? A gente tinha muitos bichinhos em casa e eu já sabia lidar muito bem com eles. E eu queria ser veterinária. Mas aí eu conheci o Rogério. Eu ia fazer veterinária em Cuiabá, porque eu tenho parentes lá, né? Então eu ia fazer a federal de lá. E eu acabei largando nesse momento que eu conheci o Rogério. Falei, gente, eu tenho que mudar agora. Eu estava fazendo o cursinho da FUVEST na época para prestar a pública, né? E aí eu larguei tudo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu estava nessa multinacional e aí eu me apaixonei pelo marketing, né? Porque é maravilhoso, né, gente? É muito gostoso trabalhar. É uma área muito gostosa, né? E aí eu entrei e comecei a estudar ali. Mas eu falei, eu preciso me formar, preciso fazer alguma coisa. Então eu fui e comecei a fazer marketing, mais apaixonada por marketing. E dentro da faculdade você tem que criar produtos e fazer propaganda. Ai, gente, eu me apaixonei. Aquilo para mim brilhou os olhos. Mas quando eu me formei, eu acabei saindo dessa multinacional e fui trabalhar com o meu padrasto, né? Ele tem uma contabilidade. E eu fiquei lá uns 4 anos trabalhando. Então eu acabei deixando o marketing ali quietinho um pouquinho. E fui para essa área. Aí eu até comecei a estudar contabilidade, mas, gente, não dá, não gostei. Trabalhava por obrigação. De contadora, Thalita. Né? Até achei que ela era formada em contabilidade. E toda a minha carreira foi em área financeira
e a parte de contabilidade, né? Então, toda a área ali, RH, contábil, eu passei por cada pedacinho ali, né? Então, eu entendo um pouquinho ali dessa área. Mas aí eu sempre ficava com o marketing ali, eu falava, mas gente, mas tem que fazer, vocês têm que ir para as redes sociais, tem que ter site. Eu pegava no pé, sempre trabalhando em outra área, mas puxando ali, né? E aí depois eu fui trabalhar em outras áreas, aí eu entrei para o empreendedorismo. Aí eu tentei empreender, eu tentei abrir um salão de alongamento de unhas, só que aí eu peguei uma alergia, tive que fechar. A gente montou um espaço da Herbalife, eu e o Rogério, e a gente ficou um tempão trabalhando com o espaço da Herbalife, foi muito legal. Gente, muitas coisas já. De roupa. Então, assim, eu sempre percebi que eu tinha que ter essa veia empreendedora. Sempre tive. E aí casei com um que também é só isso, né? Rogério vendas e empreendedorismo, ele vive e respira isso. E aí ele me ensinou a vender. A partir do momento que eu aprendi a vender com o Rogério, foi onde na pandemia que eu falei, eu preciso arrumar um emprego que eu preciso trabalhar de casa. Eu já tinha a Maia estava com 7 meses na pandemia. E eu falei, gente, e agora? Agora eu tenho que empreender, não tem outra saída. As empresas todas fechadas, a gente não tinha o que fazer. E foi onde eu comecei com a agência de marketing. Tudo começou dali. E tá atuando até hoje, né? Até hoje. Bom, gente, eu vou contar então um pouquinho da minha história pra vocês também, né? É um pouco diferente da de vocês. Mas eu me formei em técnico em administração, fiz um tempo de estágio no Procon, que é um pouco envolvido com essa área de direito, né, e tal. E assim, gente, eu amava, mas eu amava lidar com o público, então eu era muito paciente, né, eu amava. E depois eu fui para uma empresa de telemarketing e comecei a fazer jornalismo. Fiz 1 ano de jornalismo. E trabalhando nessa empresa de telemarketing, né, gente, uma loucura. Saía de casa 6 da manhã, voltava mais de meia-noite para acordar no outro dia. Aquela loucura, né? Dormia, às vezes, vendo a aula. Uma loucura total. Mas consegui fazer 1 ano. E nesse tempo fui promovida dentro da empresa, assim, muito rápido, porque eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre gostei muito de me entregar ao trabalho, né? Eu lembro que até tinha gente que ficava com raiva, porque essa menina chegou há 6 meses e já recebeu uma promoção. A gente tá aqui há 20 anos. Eu falava, pô, né? Mas eu tive que interromper a minha carreira. Depois de 1 ano, né? Cursando jornalismo e crescendo ali na empresa. Eu tive que interromper porque acabei casando, tive filho logo e fui morar fora com meu marido. Né? Então, um pouquinho diferente aí de vocês. E aí, eu vivi uma agonia na minha vida durante anos. Porque eu recebi uma pressão da sociedade de que eu precisava ser alguém produtiva na sociedade. Alguém que, né, que gerasse riqueza. Então, durante muitos anos, eu sofri porque eu me olhava e eu falava, meu Deus, eu só tenho filhos. Eu só tenho 3 filhos, gente. Eu só cuido deles, eu cuido da casa, eu não faço mais nada. Então, assim, sabe essa pressão da sociedade? Sim. Caiu em cima de mim. E aí, direto, eu brigava com o Leandro, falava, eu quero ir trabalhar, eu quero voltar a estudar. Ele, amor, não tem como, tá com a criança pequena, você pode até ir, mas vai pôr alguém pra tomar conta. Né? Então foi um dilema durante muito tempo da minha vida, até que depois passou, né? Eu entendi que aquele era o momento de Deus para minha vida. E depois de alguns anos, né, que eles já estavam grandinhos, eu voltei a estudar e fiz psicopedagogia, né? Então estou cursando aí o último ano. Esse ano, se Deus quiser, eu termino. Né? Agora tô com o Mateu aqui na barriga, mas não vai ser empecilho, em nome de Jesus, eu vou terminar, porque eu ainda tenho o sonho de me formar, né? E essa formação é muito especial para mim, porque vai lidar com crianças que não se acham capazes, né? Ou que não se desenvolvem na escola, né? Na aprendizagem. E a psicopedagogia, ela tem esse olhar para a criança de encontrar as potencialidades dela, né? Então, eu não vejo a hora de começar a trabalhar com isso, porque é algo que realmente eu amo e chama muito minha atenção. Mas eu quero que vocês contem aqui para mim. Como que vocês conciliam carreira e casa? Porque no meu caso, eu tive que deixar, né, um tempo os estudos, né, parei de trabalhar, dependia do meu marido financeiramente. Como que é para vocês lidar assim? Como que vocês conciliam isso? Quem quer falar primeiro? Senão vou perguntar direto.
Cibele. Eu começo? É. Bom, vamos lá. Eu falo que, na verdade, o fato de eu ter ficado, né, voltado para dentro do lar, não foi, no começo, foi aquele impacto, né? Porque, imagina, eu comecei a trabalhar já muito cedo. E eu fui, vamos se dizer, programada para ser assim. Porque eu perco meu pai aos 12 anos. Não que a minha mãe tenha falado isso, mas eu vi uma mulher que precisou lutar, precisou batalhar. E aí eu pensava isso, poxa, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha de 13 para 14. Então, assim, eu tinha, no fundo, eu tinha esse medo. E se algum dia o meu marido também faltar? E eu tiver filhos, como que vai ser? Então, assim, estar em casa nunca foi uma opção para mim. Eu sempre pensei dessa forma. Então, por isso, comecei a trabalhar muito cedo, até muito antes do meu irmão, que era mais velho. Eu já, com 14, 15 anos, eu já fui trabalhar escondida da minha mãe, arranjei um emprego numa escola de música. E aí já comecei ali de secretária e tudo mais. Então, assim, durante na minha cabeça, eu pensava isso, que eu jamais ficaria dentro de casa, né? Não me via sendo essa mulher. Eu ainda lembro que eu brincava assim, a mulher do século XXI, imagina, a mulher do século XXI trabalha fora, não fica dentro de casa. Mas eu digo que, no meu caso em específico, foi devido a uma orientação do Senhor, né? Quando eu conheço o meu marido, ali, um viúvo, e aí tinha o João Felipe, aquela criança, toda a história dele, aquela criança que não tinha tido uma mãe. Então, ali, diante daquele cenário, o Senhor fala comigo. Porque eu lembro que ainda o Gil falou assim para mim, eu tenho o direito de pedir isso para você, jamais eu vou pedir para você, eu sei o quanto você gosta, o quanto você, né, sempre almejou isso. Mas ali foi diante de uma orientação mesmo do Senhor. Eu não pensei duas vezes. Ali, naquele momento, eu disse, não, eu acredito que é isso que o Senhor espera de mim para este momento, para esta estação. Então, eu acho assim que não é que toda mulher ela precisa disso. Ela precisa ficar em casa só fazendo dessa forma, né? Uhum. Eu acredito que para cada uma o Senhor tem algo, né? Uhum. E eu acho que o importante é isso, a gente respeitar a estação que nós estamos vivendo. Eu falo que foram 5 anos, né? São 5 anos que eu estou sem trabalhar fora, né? Ali, que é outra verdade que eu fui descobrindo, que na verdade o trabalhar dentro é muito maior até muitas vezes do que o que eu fazia lá fora. Eu falo por mim, assim, sabe? Então, lá fora, eu tinha o meu horário de pausa, né? Eu estava ali junto com as pessoas, conversando, e aquele tempo. E a gente sabe que ali dentro do lar, você não tem férias, né? É tempo integral. Então, assim, mas eu falo que eu encontrei prazer e satisfação dentro do meu lar, né? Ali, cuidando da minha família, com os meus filhos. Logo depois eu fui, nesse tempo que eu fiquei, eu não fiquei parada, né? Então, eu também fui estudar. Fui fazer uma pós em neurociência e comportamento. E ali também eu fui aprendendo, justamente eu queria saber como eu poderia ajudar ali os meus filhos. Eu pude resgatar aquilo que eu não vivi com a minha filha quando ela era pequena. Por quê? Porque eu fiquei só 4 meses. Eu só esperei a licença de 4 meses. Quando ela nasceu, você ficou com ela 4 meses e voltou a trabalhar. E voltei a trabalhar. Olha isso. Então, assim, a minha mãe, na época, claro, a minha mãe falou assim, olha, eu vou ficar com ela. Você não precisa você parar. Minha mãe parou, minha mãe trabalhava também, trabalhava no tribunal. E aí a minha mãe falou, eu paro e eu cuido dela para você e você segue a sua carreira. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei mais segura porque eu falei, bom, é minha mãe, é alguém de confiança, não vou precisar deixar com uma babá, nada. E aí foi o que aconteceu, minha mãe ficou. Então, quando eu volto para casa, a Stephanie já tinha, o João tinha 7, a Stephanie estava com 8 aninhos. Então, assim, deu tempo de eu resgatar muitas coisas que eu não tive a chance de estar ali, porque, você sabe, é uma carreira que exige bastante, muito, né? muito. De nós, assim. Então, eu trabalhava bastante, eu tinha, né, várias coisas ali para resolver. E, claro, quando eu voltava para casa,
era difícil eu conseguir conciliar ali a rotina depois de um dia exaustivo, cansativo de trabalho. Eu consegui. Olha que eu falo que a minha mãe foi muito importante na minha vida, porque eu falo assim que ela fez um papel não só de... Ela não fez um papel de vó, ela fez um papel ali de mãe também, de educando. Então, assim, ela corrigia a Stephanie, né? Não deixava fazer tudo o que queria. Estava em boas mãos. Sim, né? E mais do que isso, ela também ficava muito no meu pé. Então, assim, dava o horário, ela me ligava, e aí, já tá vindo? Olha, você tem uma filha. Uau. Então, assim, sabe? Aí eu chegava, ela não fazia tudo para mim. Bom, agora até aqui eu fiz. Então, agora é a sua responsabilidade, é com você. Então, hoje eu volto e penso tudo isso e falo, eu agradeço muito a Deus, porque eu precisava daquilo, porque senão eu teria feito o quê? Ah, minha mãe já está cuidando, maravilha, eu não tenho responsabilidade nenhuma e tá tudo bem. Não. A minha mãe fez até como quem? Até aqui eu vou. Você está trabalhando, ok, até aqui eu vou. E então, assim, e foi um período para mim também complicado, porque eu me divorcio, a Stephanie tem 2 aninhos. Então, mais do que nunca, aí que eu não passava pela minha cabeça parar de trabalhar mesmo. Porque agora, mais do que nunca, eu precisava, não tinha essa opção de ficar também em casa. Então, tudo isso eu falo que, né, quando as coisas têm que ser no tempo certo, o Senhor, Ele prepara tudo da melhor forma. Porque eu falo que quando eu me caso com o Gil, foi totalmente diferente. O respaldo que eu tive, o apoio que eu tive, né, da parte dele também, foi, assim, essencial para mim. Então, fez toda a diferença, até na hora de eu tomar ali a decisão mesmo, que, volto a dizer, não foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu entendi que aquele era o momento que... Eu entendi que a minha família era mais importante naquele momento para mim. Então, óbvio, né? Eu falo que os erros, eles nos ensinam bastante. Então, eu já tinha cometido alguns erros lá atrás. E talvez por um excesso mesmo meu. Então, eu falei, bom, agora é uma oportunidade que eu tenho de consertar. Recomeçar, né? De recomeçar. E sempre é tempo, né? E sempre é tempo. Essa é a boa notícia. Sempre há tempo né, de fazer diferente. Então, mas eu volto a dizer. Eu falo que para cada mulher, eu acredito que é uma situação, é uma história. Né? Naquele momento, foi o que Deus esperava ali de mim. E eu volto a dizer. São estações. Hoje eu já penso que, de repente, eu já posso começar. Hoje a minha família está estruturada, eles estão estabilizados, meus filhos já estão maiores. Então, eu falo que eu me movo por uma palavra. Então, e até eu quero te agradecer por esse convite, porque, Bruna, esse convite foi muito de Deus. Porque a palavra que eu recebi, eu sei que aquilo que foi ministrado no domingo falou muito ao meu coração. E uma das coisas que domingo ele falava, não sei se você também estava, ele dizia, você vai precisar, chegou a hora de você dar passos de fé. Uau. Então, assim, e na hora, o que me veio ao meu coração foi isso. Eu falei, Senhor, alguns dias o Senhor tem me falado algumas coisas, eu falei, chegou o tempo, eu posso, agora... E aí, quando você me manda o convite, eu falei, amém, Senhor. Então, eu estava super com medo, com vergonha, mas ele falou sobre o medo. Ele diz, quando você tiver medo, vá, confiando que Jesus está com você. Mesmo. Vai com medo mesmo. Dele falar isso, vai com Jesus. Então, eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui. Amém. Então, é dessa forma que foi a minha história, foi o que aconteceu comigo. Que história linda, né? Mas e tem muito a ver mesmo com o que você falou, que eu achei muito importante que você teve o respaldo do seu esposo. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes essa pressão, né, da sociedade em cima da mulher, de que ela precisa, né, desenvolver, ter uma carreira, o que não é errado. Mas às vezes a mulher ela tem outros sonhos. E às vezes até ela foi chamada para fazer algo diferente do que ter uma carreira, que foi no meu caso, gente. Sim. Na minha cabeça eu teria uma carreira incrível, entendeu? Ia me desenvolver, ia crescer. E na verdade Deus me chamou para ser mãe. Exato. E cuidar da minha casa naquele tempo. Sim. Só que, graças a Deus, eu tive também um marido que sempre me apoiou. Por exemplo, tem marido que divide as finanças. Né? Cada um ganha o seu, né? Eu ganho o meu, você ganha o seu, e cada um faz o que quer, divide umas continhas aqui ou ali. Não, o meu marido sempre falou, amor, o que é meu é seu.
e sempre me deixou muito à vontade quanto a isso. Isso faz toda a diferença. Me dava liberdade, sabe? Não ficava no meu pé. Muito pelo contrário. Disso, gente, eu não posso reclamar nada. Até pedir perdão já pra Deus, porque durante um tempo eu ficava, Senhor, eu quero ir trabalhar. E aí Deus, quando me trouxe isso à tona no meu coração, eu falei, Senhor, eu tô reclamando à toa. À toa. Eu só tenho que levantar as mãos e agradecer a Deus por ter um marido assim. E foi o que aconteceu no seu caso, né? Ele te deu o respaldo. E você conseguiu, então, deixar, né, o seu trabalho para viver aquele momento, aquela estação que o Senhor estava te chamando para viver. Eu falo que não foi fácil, porque justamente os padrões que eu tinha era esse, mulher não pode depender de marido. Isso. Então, assim, para mim foi um momento ali onde eu falo que eu só consegui tomar essa decisão porque realmente vinha da parte do Senhor. Porque era uma luta ali da minha carne também. Eu parei, como vai ser agora? Agora eu vou depender do meu marido e como que vão ser as coisas? Nunca, nem dos meus pais. Foi como eu falei, aos 14 anos eu já era super independente. De repente agora eu vou me voltar, onde eu vou ficar na dependência. Mas eu falo que em tudo o Senhor, Ele provê, em tudo o Senhor nos abençoa. E com certeza, eu falo, o Gil me deixou muito confortável, muito, muito segura, assim, para aquilo que eu estava fazendo. E eu sei que isso, para muitas mulheres, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Acaba sobrecarregando, né, a mulher até. E vocês, meninas, querem falar algo sobre isso? Vamos ver por onde começar, né? Que é um assunto, né? Como conciliar a carreira. Mas assim, eu acho que eu tive uma recomendação, ou talvez uma instrução muito parecida com a sua, que a mulher ela tinha que ser independente, tinha que ter uma carreira, tinha que ganhar seu próprio dinheiro, desde cedo. Então, eu vim muito disso também, porque eu acho que não é só uma, né, instrução familiar, é social, né? Não, assim, eu, sinceramente, olhando para o meu passado, eu nem vejo como tendo sido colocado para mim uma opção de não trabalhar. Não tinha. Imagina você ter filhos e não trabalhar, não estava nem no leque de opções, né? Já começou por aí, lá atrás. Então, eu comecei também a trabalhar muito cedo, só que o meu ponto de partida é seja independente por meio do dinheiro. E foi ali que eu falei, pronto, eu vou conquistar tudo que eu quero se eu tiver dinheiro. E eu comecei a trabalhar muito, assim, muito nova, e aí comecei até aquela independência, mas assim, eu desde o meu primeiro salário, ao invés de eu gastar, eu guardava. Porque eu sempre achei que ali seria minha segurança. E hoje, assim, recentemente, eu coloco minha segurança em Deus, não no dinheiro. Foi um divisor de águas para mim quando eu vi que dinheiro no mundo me dá a segurança que Deus dá. E aí foi que eu vim de uma trajetória de que quanto mais eu crescesse profissionalmente, mais dinheiro eu teria, mais segura eu estaria. E eu cresci muito rápido profissionalmente. Eu entrei numa empresa, eu estava no banco, recebi uma proposta para ir para uma empresa que eu fiquei 20 anos. E do dia para a noite eu me tornei gerente de um departamento. E eu era muito workahólica, trabalhava demais. E tudo ia bem, porque eu ia crescendo e, assim, dominando, né, o trabalho, todo mundo elogiando, ganhando mais dinheiro, tudo que eu queria. Aí vem a maternidade. E esbarra ali com, né, e não foi nem um esbarrão, foi um confronto, porque eu sempre quis ser mãe, desde pequena, eu tinha certeza que eu tinha que ser mãe. Aí vem, o que você faz com a sua carreira agora? Aí, assim, não também vi uma opção de largar meu trabalho, porque ali vinha a minha segurança, eu colocava a minha segurança ali. Então, eu lembro de coisas assim, minha filha nasceu e eu tinha 4 meses de licença maternidade. Então, aquilo para mim foi angustiante, porque eu tinha que encontrar alguém, minha mãe trabalhava, não tinha quem deixar, e eu comecei a ver babás para ficar com a minha filha. Para vocês terem uma ideia do meu desespero, eu encontrei uma babá que eu conhecia ela há muito tempo, já tinha trabalhado comigo de doméstica, era uma fofa, foi uma bênção. E aí eu falei para ela assim, ó, 15 dias antes de eu ir trabalhar, você vem para a gente ficar juntas.
E combinei. Ela ia começar numa segunda. Aí chegou no final de semana, eu mandei mensagem para ela, eu liguei para ela e falei assim, não precisa vir, porque estão reformando o banheiro aqui de casa. Ai, não acredito. Gente, mas era assim, mentira! Era pra ela não ficar com a minha filha. Era vontade de ficar Eu não com queria essa mulher entregar, tão eu grande, não entregar. queria. E aí eu lembro que eu paguei 15 dias pra ela ficar na casa dela e eu fiquei sozinha com a minha Olha filha. isso. Só que aí eu ia trabalhar e minha filha precisava acostumar com ela. Então, assim, foi muito tenso pra mim. E aí veio justamente esse confronto total. Por quê? Porque o mundo empresarial para a mulher sempre foi e é pensado no que você entrega profissionalmente. E não na pessoa da mulher, na necessidade dela de família. E eu não estou falando que assim, meus chefes foram ingratos, não. Eles foram assim, até muito sensíveis a muitas necessidades minhas, porque quando eu tive filhos eu já estava lá há um bom tempo, então eu já tinha ganhado espaço, né? Mas era assim, eu me sentia constrangida quando eu saía no meu horário, porque todo mundo ficava olhando, nossa, né? 6 da tarde você vai embora? Uma autocobrança. Uma autocobrança e assim, nossa, e agora, né? Será que eu vou continuar sendo a profissional que eu era? Será que eu vou continuar sendo reconhecida? Mas também eu tenho filhos em casa me esperando. O que que eu faço? E aí, o que que eu tentei fazer? Peraí que tá caindo aqui. O que que eu tentei fazer, né? Eu comecei a morar perto do trabalho, né? E meu marido, a gente decidiu, era um quarteirão de diferença, assim, então eu ia e voltava muito rápido, e eu comecei a priorizar os meus momentos com os filhos. Então eu tomava café da manhã com eles, ia trabalhar, não almocei nunca mais com ninguém do trabalho, porque eu almoçava em casa com os meus filhos todos os dias. Que legal, conseguiu dar uma equilibrada. Podia fazer sol, chuva, marcava reunião, eu reagendava para não cair na hora do almoço, buscava e levava na escola eu mesma e terminava meu horário de trabalho, eu ia para casa, ficava com eles, dava janta, colocava, brincava, sempre gostei muito de brincar, de ler livros, colocava para dormir e voltava a trabalhar. Foram anos e anos e anos assim. E aí vem justamente esse confronto de, por um tempo, tá ótimo, tô conseguindo dar conta, né? A super mulher. Eu trabalho, continuo sendo reconhecida, ganho meu dinheiro, dou conta da casa, tô dando conta dos meus filhos, que coisa boa, né? Coisa boa para mim não era, porque aquela pressão continuava, não, mas não é suficiente. E aí eu fiquei uns anos assim, pensando, não, eu tenho que recalcular a rota. E aí eu comecei a pensar o que fazer. Aí eu pensei, vou abrir uma empresa, eu vou virar pesquisadora, eu vou fazer outras coisas, tudo ali articulando no secreto para tentar ficar mais tempo com os meus filhos, porque o que eu fazia não era suficiente para mim. Pode ser que para muitas mulheres, né, elas até estariam super satisfeitas, né? Você mora do lado do seu trabalho, você toma café com seus filhos, você almoça com eles, você chega à noite, pode ficar com eles, mas para mim não era suficiente. Era pouco. Aí foi que comecei a guardar mais dinheiro, porque eu entendia que se eu tivesse mais dinheiro, antes eu conseguiria, né, me desvincular disso. E aí vem a pandemia. Né? Veio a pandemia. Nos primeiros 6 meses de pandemia, eu agradeci a Deus todos os dias. Olha isso. E eu pedi até perdão, porque eu falava, gente, tanta gente passando mal, morrendo, e eu tô muito feliz, porque eu tô com os meus filhos 24 horas por dia. Era muito feliz, assim, e eu tava tão feliz que, assim, eu tirei todos os móveis da sacada e jogava água com sabão para eles ficarem escorregando todos os dias. Fazia circuito no sofá. Era assim, uma alegria, entendeu? Era muito legal. Aí começa aquele negócio. Vai voltar. Aí já começou a dar um desesperinho no coração. Começou. Aí eu falei, não, mas não dá mais para eu voltar para aquela vida. Não consigo mais. Não consegui, não tenho um plano B ainda. Não tenho o dinheiro que eu queria para ter essa independência financeira. Aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, olha, não consigo mais. Eu vou ter que recalcular a rota. E ele falou, nem pensar. Você vai sair daí, vão ter 1000 pessoas querendo o seu lugar.
olha o que você conquistou na sua carreira. Eu falei, não, mas fica para as 1000, eu não quero mais. Eu abro mão. Eu abro mão, não dá mais. Eu preciso ser mãe além do que eu era, né? Não é só em alguns momentos. E aí foi que eu fui pedir, né, na empresa que eu trabalhava, meu chefe de 2 décadas, né? Eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, talvez você vá se assustar, mas eu tô decidida, né? Eu preciso sair, eu preciso trabalhar numa jornada que eu consiga conciliar com a maternidade que eu preciso ter. E aí ele virou e falou assim para mim, não, vai pensar mais um pouco. Acho que ele pensou assim, ela tá tendo um surto. Ela surtou, tá de TPM, coitadinha, daqui uma semana. Descansa. E aí eu falei, tá bom, ele quer que eu pense, mas eu já pensei, eu vou deixar ele pensar. Aí eu voltei depois, falei, olha, realmente, aí eu preciso saber como que você vai fazer, e eu queria te fazer uma proposta para eu ser consultora da empresa, para eu não perder minha renda. E aí ele falou assim, não, você não está falando sério, né? Eu falei, estou falando seríssimo, já estou decidida. E aí foi um processo. E aí eles abriram essa oportunidade de eu ser consultora deles. Então, assim, eu não perdi. Que legal. Mas, assim, foi muito celebrado para mim. Assim, foi... Eu não sei nem dizer o tamanho da minha realização em poder hoje ser a mãe que eu quero ser. Que eu não abandonei minha carreira. Eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, que é a educação digital, levando instruções sobre o uso da internet, com respeito, responsabilidade, que eu acho que isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. Tudo a ver. É você respeitar o próximo, é você entender a necessidade do outro, é você medir suas palavras, medir suas ações, porque isso gera uma consequência. E poder ficar com os meus filhos. Uau. Então, assim, eu trabalho no período que eles estão na escola, eu busco na escola, a gente sai todo dia para tomar café, aí volta, aí fica em casa. Então, assim, hoje eu posso dizer que foi um período que eu trabalhei, né, no ambiente empresarial, tive muita coisa boa dali, mas, assim, para mim não cabia mais. E hoje, como empresária, eu consigo conciliar a minha profissão, o legado que eu quero deixar para essa sociedade e a minha maternidade numa dosagem que eu me sinto satisfeita e cumprindo a missão que Deus me colocou como mãe. Gente, coisa linda. E nessa época você nem tinha assim tanto relacionamento com Deus ainda, Não. nem parou pra pedir, mas ele te entregou a bênção em Kelly. Foi. Deus é bom demais, mimadinha do Senhor. E você, Thali? Eu ouvindo aqui, eu me sinto uma privilegiada. Porque quando... Eu sempre trabalhei CLT, empresa também. Mas antes de ser mãe, assim, nessa luta que eu tive para ser mãe, eu sempre orei. Eu falava assim, Senhor, quando eu tiver meus filhos, eu quero um trabalho que eu possa cuidar dos meus filhos de casa. Então, eu sempre orei por isso. Então, quando chegou a pandemia, que eu estava com a Maia desempregada, o Rogério desempregado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Posso? Como vai ser, né? E aí, Deus me deu um trabalho digital. Eu falei, não, é um presente de Deus, né? E a Maia, gente, foi maravilhoso, porque eu cuidei da Maia, eu e o Rogério, desde bebezinha. Por isso que a Maia ela é tão apegada a gente, assim, porque ela desde bebezinha, eu e ele. E assim... Bebê pandemia também, pandemia, total. E é muito legal, porque esse é um assunto, é um tabu para muitas mulheres, né? Inclusive, muitas mulheres me procuram para eu dar cursos de como eu consigo conciliar a maternidade com o trabalho. Nossa, até hoje, tem mulheres falando, me ensina, me ajuda, porque eu não consigo fazer isso. Eu quero largar tudo, eu quero sair do CLT e ser mãe, e eu não consigo. Como que você fez? Né? Então, assim, primeiramente foi oração. Primeiramente foi pedir para Deus esse presente, né? E Deus me deu. E o outro, assim, eu trabalho muito, e muito mesmo. É igual você, Kelly, fez ali os seus horários, é como eu faço também. De manhã eu separo um tempo para elas... Aí uma vai para a escola hoje, mas eu tenho a Mari de 6 meses, né? E hoje são 2 empresas que eu estou administrando, tem funcionários, tem os parceiros, né? Os colaboradores. E assim, é muita coisa, é muita responsabilidade. E ainda não feliz, eu sou seminarista, né? Sim.
Aí então a gente vai lá e assume mais Diga-se de uma. passagem. Então, temos 3 seminaristas aqui na mesa. Depois a gente vai entrar nesse assunto também, que é um assunto muito importante para falar sobre trabalho na igreja. Exatamente. Então tem isso aí também. Então, assim, e você tá ali, você cuidando, você que tá ensinando, você que tá podendo estudar. O seu filho chega com aquela alegria da escola e você que pode abraçar. Ouvir, né? Como foi o dia, a história. Exatamente. Então, assim, Maia tá dando os primeiros passos na escola. E eu poder acompanhar isso tudo de perto não tem preço, né? Então, assim, como é que faz isso? Gente, eu trabalho de madrugada, eu trabalho de sábado, eu trabalho de feriado, não tem essa, né? Então, é você escolher. Você também tem que entender o momento que você está vivendo e falar assim, eu vou conseguir fazer isso? Eu vou conseguir abrir mão de estar numa festinha de família porque eu tenho que ir num trabalho, numa reunião? Mas eu tô com os meus filhos. Então, assim, escolhas, né? Então, você também tem que ter esse pensamento. Se você conseguir fazer isso... Hoje eu tiro de letra, mas teve épocas aí que eu estava entrando em burnout já. Mas em oração, eu consegui, Deus me libertou também. E eu consegui ajustar tudo isso, né? Mas é óbvio, né? Eu tenho um maridão também. O Rogério me ajuda muito. A gente divide isso, né? Vocês são bem parceiros, né? Muito, muito. Então, a gente concilia agendas, né? Tipo, agora, tô aqui, a Mari tá com ele. Então, ele abre a agenda dele ali de pai e vai. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio, que é maravilhoso. O que faz a diferença. Total. Essa parceria no casamento faz toda a diferença. E uma coisa que eu também fui aprendendo ao longo dos anos, que nós também não precisamos fazer tudo sozinhas. É verdade. Né? Nós podemos delegar. Exatamente. Existem coisas que a gente pode delegar. Então, assim, eu falo que a mulher, ela se cobra muito disso. E aí, às vezes, a gente quer colocar né, várias bolsas, carregar várias coisas. E eu tenho entendido sobre isso, que não, existem coisas que eu posso delegar sim, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Isso não vai me diminuir como mãe, como esposa, como empresária, o que quer que seja, né? Então, eu acho que isso é importante também, porque às vezes a gente acha que a gente precisa estar ali, ou só eu posso fazer isso aqui, né? Hoje eu tenho entendido que não, por isso que eu falo, eu tenho vivido uma fase que eu estou entendendo o que o Senhor está requerendo neste tempo, porque por conta disso, porque existem coisas que eu já consigo delegar, né? Naquele primeiro momento foi diferente, mas hoje eu já começo a enxergar que existem coisas que eu já posso conseguir. E outro ponto é que as mulheres também precisam entender. A gente se cobra muito de falar assim, eu tenho que conquistar minha carreira com 20 anos, com 25. Gente, eu fui abrir a minha empresa com 35 e com uma filha pequena. Hoje eu vou fazer 40 esse ano com uma bebê de 6 meses e tô com 2 empresas. Então, assim, é do que você aguenta e exatamente, é dividir, é delegar, é conseguir dividir, né? Você fala assim, poxa, eu preciso de ajuda. E o meu sonho era abrir uma empresa só de mulheres e mães, né? Porque eu falei, gente, eu vou ajudar todas as mães que eu puder. Porque foi difícil no início, né? Mas aí hoje a gente tem a empresa, a gente consegue fazer isso. Inclusive tem uma gravidinha que está em casa, ela trabalha de casa, home office. Então, assim, é gostoso demais, né? É gostoso a gente poder passar por isso e também passar para outras mulheres. Você consegue. Sim. Né? Entenda o seu processo, ora, peça ao Senhor que Ele vai também dar direção, né? Então, é isso. E tem muitas mulheres, assim, eu recebo muita mensagem de mulheres que gostariam de ser mães, por exemplo, mas elas acham que não dão conta. Justamente por essa questão de preciso trabalhar e dar conta do trabalho, e eu fico imaginando como seria cuidar das crianças, mas o trabalho não daria conta. E realmente, assim, gente, cuidar de uma criança, né, você educar, não é uma tarefa fácil. Não é mesmo. Não é uma tarefa. A gente fica tentando, né? Eu fico tentando achar palavras para falar para a pessoa, porque eu não posso falar nem que larga o emprego ou fica. Não, assim, é muito debaixo do direcionamento de Deus. Total. Porque a gente vê, por exemplo, a Thalita hoje, ela é uma pessoa que tem 2 crianças, trabalha, é seminarista e dá conta. Assim, claro que errou, né? E achou um equilíbrio nisso tudo. Sim. Mas não foi fácil, né, Thalita? E ainda tem um marido que ajuda. Então, depende muito, assim, no meu ponto de vista, da situação
num todo. Por isso que eu acho que não dá para padronizar. Não dá. Cada um Não vive uma história, cada um tem ali o seu contexto, entendeu? Por isso que eu disse, eu não sou alguém que vou padronizar. Olha, a mulher, ela precisa fazer desse jeito. No meu caso ali, para aquele momento, eu precisei fazer dessa forma. Por quê? Eu precisava, nós fizemos acompanhamento com psicóloga, nós tínhamos que ir para fono. Então, assim, a minha agenda, como ainda hoje é em função do quê? Deles, porque é escola, é atividade. Então, assim, aí você... né, pesa. Então, ok, eu não vou fazer, vou colocar então outra pessoa para fazer, como que isso vai ser, mas é o que você falou, e hoje eu entendo isso, né? Quando eu fui fazer essa pós em neurociência e comportamento, e depois, estudando ali um pouco sobre educação neuroconsciente, eu entendi que aqueles primeiros 1000 dias, né, que são até os 3 anos ali da criança, o quanto é importante ali a mãe, né, que geralmente é a mãe mesmo, que ela vai e nós estamos ali ensinando os princípios, os valores. Então, assim, hoje eu entendo tudo isso, né? E por isso que eu voltei a dizer que o Senhor me deu ainda a chance de voltar ali e algumas coisas, ter essa chance de viver tudo isso novamente. Eu não vivi, até por falta de conhecimento, por isso que eu falo, a gente precisa pegar os erros, aprender com eles. E o Senhor, ele é tão misericordioso, ele é tão bom que ele nos dá a chance de ir lá e, como você falou, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, assim, eu sei que eu tive essa chance de resgatar muitas coisas ali com a minha filha e agora com ele ali, que também foi me ensinando. Eu falo que, no meu caso, eles trouxeram para mim, acho que o real propósito, porque é tão engraçado, eu sei, como eu disse, desde os 15 anos eu sabia o que eu queria. Eu amava o direito, eu queria fazer magistratura, fui seguindo os passos certinho, fui trabalhar no fórum, trabalhava na sala de audiência, fazia as audiências. Eu falo que até nisso o Senhor foi bom comigo, porque eu só não assinava como juíza, mas eu trabalhei mais de 6 anos na função de uma magistrada ali. Então, assim, até nisso o Senhor mimou, sabe? E aí, quando eu fui prestar o concurso para magistratura, eu fiquei grávida. Olha só. Eu fiquei grávida. Aí confesso, não foi uma frustração. Porque eu falei assim, como assim? Bem agora. Bem agora. Não. Mas ali, hoje, quando eu volto na minha história, eu falo, caramba, quantas coisas. E ali eu tive que tomar uma decisão. E ali eu tomei aquela decisão. Falei, ok, vou parar, mas não tem problema não. Eu paro, essa era a minha cabeça. Eu paro, enquanto ela tá pequenininha ali, ok, daqui a pouco eu volto de novo e assim eu segui. Então, assim, foi o que a Cibele pensou. Eu programei que seria assim. Mas Deus tinha outros planos, né? Então, assim, e aí quando tudo acontece, vem essa situação do João, por isso que eu falo. Exato. Ele ali me fez falar, não, isso aqui, nada disso é importante mais para mim. Isso aqui. Aí você se dedicou a cuidar dele. Sim. Então, ali eu passei. Por isso que eu não conseguia conciliar. Porque eu precisava ir para psicóloga, eu precisava levar na fono, e ele levava na escola, e buscava, e aquela coisa toda. E o tempo todo ali. Aquela criança, afinal de contas, não tinha tido uma mãe, né? Ele perdeu a mãe, ele tinha 8 meses. Então, ele não sabia o que era ter uma mãe. Meu Deus. Então, ali foi todo um processo. Por isso eu volto a dizer, cada história é uma história, né? Exato. Cada caso, não dá pra gente padronizar, todo mundo tem que ficar. Não. Por isso que eu falo, realmente ali foi um momento diferente na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, e que hoje, assim, eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque muitas vezes na hora ali, a gente, como a Bruna falou, é uma pressão da sociedade. Eu também pensava, eu falava, poxa, peraí, eu estudei tanto e agora, tipo, nadei e vou morrer na praia? Como assim? Agora eu vou ficar dentro de casa? Então, assim, foi um conflito interno, mas eu deixei com que a voz do Senhor falasse mais alto mesmo e deixei com que realmente, Senhor, cumpra a tua vontade. É essa a tua vontade para mim? Então eu vou me submeter. Não era o que eu gostaria, mas eu vou me submeter. E assim, posso dizer, com o tempo, eu fui encontrando muito prazer. Realmente, não falo que não foi nada obrigado. Eu fiz com amor. E se fosse para voltar, teria feito tudo novamente. Porque eu vejo os frutos.
na vida dos meus filhos. Então, isso para mim não tem Não tem nada que pague. Nada, nenhum sucesso, nada. E a gente parava pra pensar que a gente está preparando a sociedade de amanhã, né? Exatamente. As mães de amanhã, os pais de amanhã. Exatamente. Então, isso é muito incrível. E eu acho importante também a gente falar que aqui só tem mulheres na mesa, né? Mas em casa, por exemplo, os meus filhos sentiram muito a ausência do pai também. Né? Que ele, sim, ele se dedicou à carreira dele, gente, assim, de uma forma muito intensa, né? Atleta profissional. Então, assim, eram muitos treinos. Chegava em casa cansado, queria dormir, descansar, né? Lógico, porque gastou toda a energia ali no treino, nos jogos, né? Viajava demais. Então, final de semana a gente estava sempre sozinho, eu com as crianças, né? Com 3 crianças. E lá em casa, quem sentiu muito essa ausência do pai foi o Gianluca. Né, veio o atraso de fala, né, dificuldade para aprender na escola, tanto que depois eu fui estudar psicopedagogia para ajudá-lo, inclusive. Mas eu vejo que também a gente precisa ter essa parceria no casamento, de ter esse equilíbrio tanto da mãe quanto do pai. Verdade. Né? Porque a ausência dos dois compromete o desenvolvimento da criança. Total. Né? E hoje, assim, algo que a gente tem muito em mente, eu não sei se a gente vai, né, se o Leandro vai se tornar pastor, se vai ser consagrado a pastor, mas hoje ele já vive uma vida praticamente de pastor, só não, né, não tem a igreja lá 100%, mas ele cuida de várias pessoas, né, pastoreia tantas vidas. E a nossa maior preocupação é de cuidar tanto das pessoas e deixar de cuidar dos nossos. Porque, às vezes, se não tomar cuidado, gente, acontece. Acontece. Então, os meus filhos, às vezes, por exemplo, eles querem ir numa festinha ou quer ir num cinema com a turma da escola. E no começo eu falava, não, filho, a mamãe tem que servir na igreja. A mamãe e o papai. Então, agora a gente já equilibra. Amor, você vai, então, pra igreja, serve. Eu, dessa vez, eu vou com eles nesse lugar, porque é o momento que eles têm pra ir. Senão... Pode acontecer de eles até ficarem com raiva depois da igreja. Falar, meu Deus, a igreja está roubando os meus pais, entendeu? Essas pessoas estão roubando os meus pais de mim. Então, também da nossa parte agora, hoje, que eu, né, a gente não trabalha, assim, efetivamente, né? O Leandro se aposentou, né? A gente tem uma condição financeira tranquila hoje em dia. Mas a gente se dedica muito à igreja. Então, a nossa grande preocupação hoje é ter esse equilíbrio com os nossos filhos, porque a gente viu o quanto fez diferença na vida deles quando, né, um dos dois estava ali ausente. Importante esse assunto. E olha, até isso que você também falou, eu acho que olha a importância também dos papéis, porque é claro, o pai, assim como a mãe, também é importante na educação ali dos filhos, mas olha como é importante quando um homem, ele também assume o papel dele. É verdade. Que é ali o papel também do provedor. Então, ele te dá essa possibilidade, porque foi o que aconteceu ali com a gente, né? Então, assim, ele disse, eu seguro aqui, como aconteceu com o Leandro, eu vou fazer essa parte aqui para que você possa se dedicar desse lado. Então, assim, eu também enxergo o outro, né? Exato, entendeu? E aí, hoje, né, no momento de vocês, que é um momento diferente, onde vocês têm uma segurança financeira bacana, e vocês estão continuando ali, servindo as pessoas, ajudando não só a sua família, mas no ministério. Então, assim, faz toda a diferença. Faz toda a né? diferença. Então, eu entendo que hoje eu vejo, por isso que eu falei desde o início, a importância mesmo de cada um assumir ali o seu papel e o homem, como ele dá essa segurança para nós mulheres, né? Porque vamos confessar que tem um monte de homem frouxo por aí também, né? Então, tem. Homem que é só homem só da boca pra fora, mas na hora do vamos ver, não na hora de não. cuidar, na hora de prover, na hora de ser o sacerdote mesmo do lar, Joga cadê, a responsabilidade, gente? joga pra Mas sogra, joga pra mãe. entendeu? Transfere. Transfere. E às vezes a própria mulher, assim, eu vejo eu mesma, assim, como eu queria muito ser mãe, a maternidade era muito importante para mim. Muitas vezes você poda o marido, você assume um papel que ele deveria estar fazendo. Pega tudo pra si. Pega tudo para si, Também. porque você acha que esse é o papel da mulher, né? Ela É dá verdade. conta de tudo, de todos. E é isso. E não, e faz falta esse papel do pai, muitas vezes. Então, assim, a maternidade, ela tem que ser muito consciente. Para você não exagerar, saber
né, ter mais consciência do seu papel, não exagerar, porque senão você toma o lugar do seu marido. É verdade. Ou você deixa sua vaga abandonada, se você for só se dedicar ao trabalho. É verdade. Né? Porque não é o não vá trabalhar, não é disso que a gente está falando aqui, né? Só para deixar bem claro, encontre, né, o seu papel dentro da família, naquilo que você acha que corresponde ao seu papel. Exatamente. E o seu marido também. Sim. Então, assim, quanto mais presença tiver hoje, eu não tenho dúvida de que a presença na criação de filhos é fundamental. E eu ouço muito dizer assim, tudo bem você trabalha... Ouvi, inclusive, muito dizer, você trabalha, mas se você tiver meia hora por dia é o suficiente. Errado. Meia hora por dia não tem como caber o que você vai entregar para o seu filho em meia hora por dia. E é difícil, porque tem mães que, se você, né, pôr o tempo de trabalho, que é deslocamento de casa para o trabalho, 9 horas dentro de uma empresa, no mínimo, mais tempo de empresa para casa... Sobra o quê com os filhos? E com o marido, né? Porque você também tem um papel de esposa. Tem um marido, né, gente? Exato. Não vamos esquecer. Ainda, a gente tem que se cuidar ainda. Ou seja, alguém vai ficar no prejuízo. É isso. Alguém vai ficar uma jornada dessa, alguém vai ficar no prejuízo. Então, se não é o filho, é o marido, bem lembrado. Exato. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa... Mas, não, assim, eu não vejo muito... como eu passei por essa fase, eu tentei pensar em muitas saídas, né? Não tem oferta de trabalho, por exemplo, meio período para as mulheres, porque tem, né, a gente tem legislações trabalhistas e pagamento de impostos que realmente, né, acabam onerando ali o funcionário registrado. Então, você não tem hoje essa oferta de trabalho. Então, a mulher ela tem que, muitas vezes, abrir mão de uma coisa que seria caro para ela. Ou ela abrir mão da profissão, ou ela abrir mão dos filhos. E eu acho que o cenário ideal era você não abrir mão disso. É verdade. É você equilibrar o seu profissional com qualidade, num tempo suficiente para você conseguir nutrir a sua família. É verdade. E isso é difícil encontrar hoje no ambiente de trabalho. Mas, assim, eu não tenho dúvida não que... vamos perder a esperança, né? Exato, e quem sabe, né? Os empresários que vão nos assistir. Uma salida da empresários, fica a dica para vocês, nos ajude as mamães. Exato. E até falando, assim, um pouco, né, de legislação, olha como é o cenário hoje, né? As mulheres têm 4 meses de licença, né, maternidade. Algumas empresas podem optar por 7 meses, mas não é obrigatório por lei. E os homens hoje têm 30 dias. Como quem? O pai não é importante. Não importa assim, na vida olha, do exato. E assim, é um desequilíbrio nesse ponto. E comparado assim, tem países na Europa que eles dão o mesmo tempo para cada e podem ser sequenciais. Olha que pensando no cuidado da criança. Mas claro que a gente tem uma situação econômica diferente de um país, né? Exatamente. Não é só olhar para isso, porque realmente, né, para uma empresa pequena, você ter um funcionário fora 7 meses, tem um desequilíbrio ali. Então a gente tem que olhar para a situação econômica também, mas avaliando a importância da família e do cuidado, da presença do pai e da mãe, hoje, em termos de legislação, é um desequilíbrio. Total. Tanto em relação à mãe, quanto em relação ao período que o pai está presente ali nesse momento, né, nesse início ali de tanto cuidado. É verdade. É verdade. Bom, dessa vez o Matheus vai nascer e o Leandro vai trocar todas as fraldas. Todas as fraldas que ele não trocou na vida, ele vai trocar agora do Matheus. Tá dando a chance dele resgatar. De ele resgatar aquilo que ele não fez. Olha só, Deus é maravilhoso. São umas 8 por dia, né, Bruna? 8 fraldas por dia. Mais o banho, mais mamadeira. Fazer a rotação. As madrugadas. Vai acordar de madrugada comigo. Ó, que belezinha, não vejo a hora. Ai, meninas, que papo bom. Foi mesmo. Aqui com vocês. Eu queria que a gente finalizasse, assim, cada uma falando o que é sucesso, assim, hoje, né? Depois de toda a sua trajetória de vida, né? A carreira que você teve, aquilo que você construiu. Que você definisse sucesso na sua vida, né? E também deixando uma mensagem para quem está assistindo.
para incentivar, né, essas pessoas que estão começando agora a ter uma carreira, ou que estão começando a construir suas famílias, ou que estão pensando, né, em ter filhos, em se casar, em construir uma família ou uma carreira, e que vocês deixassem uma mensagem para elas assim, baseado nisso, no que é sucesso na vida de vocês. O que significa esse sucesso para vocês? Difícil, hein? Eu tô pensando ainda. Mas eu acredito que o sucesso é quando você consegue equilibrar tudo isso, sabe? Quando você olha assim, você fala, eu consigo ser mãe, às vezes não 100%, mas eu consigo trabalhar, eu consigo atender meus clientes, eu consigo estar na igreja, eu consigo estar com as minhas amigas de vez em quando, e cuidar de mim, né? Então, eu acredito que o sucesso é quando você consegue ter um pouco de equilíbrio na vida, né? E um conselho é que você seja feliz nessa caminhada. Se tá martirizando, se você tá ali, se você tá sofrendo, tá machucando, você fala assim, poxa, a minha mente não vai, eu tô me sentindo doente. Você precisa parar tudo, repensar e buscar esse equilíbrio, né? Fala com Deus, pede para Deus orientação, porque na minha caminhada foi Deus que mudou toda a minha vida, toda a minha história. Hoje, se eu sou feliz no que eu faço e na minha vida pessoal, é porque é Deus. Amém. Muito bom. Tô pensando aqui também. São tantas coisas. Eu posso dizer, assim, hoje, que para mim, sucesso é a consciência de saber qual é o meu papel como filha do Senhor, como mãe da Marina e do Miguel, como esposa do Fred e como uma pessoa na sociedade que tem ali, né, a obrigação de levar, né, um legado que vai impactar vidas. Então é essa consciência que eu acho que é o que eu não tive no início, e que a partir do momento que você sabe o seu papel, Deus começa a te dar o caminho para você fazer isso de forma que como deve ser feito. Nem a mais para te exigir aquele esforço fenomenal e você tá sempre cansada, e nem a menos para você estar sempre culpada. Uau, então verdade. Acho que assim, hoje para mim sucesso é isso. Muito bom. Não sei nem como eu falei isso, acho que foi Deus que falou. Não, certeza que foi Deus, porque tá alinhado com o que eu vou falar aqui, ó, com o versículo que eu vou usar. Eu creio que sucesso é conseguir conciliar realmente, como, né, nós dissemos aqui, que os nossos sonhos, né, eles possam estar alinhados ali com o que o Senhor ele tem para a nossa vida. Então, hoje eu vejo que sucesso para mim é poder ter a minha família ali em harmonia. Sucesso para mim é poder ver o meu marido, os meus filhos felizes, né? E poder realmente realizar aquilo que o Senhor ele tem para mim. Amém. Então, para mim, isso que representa o sucesso. Amém. Bom, a palavra de Deus diz em Salmos 37:5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como a gente viu aqui, todas nós traçamos uma meta de vida, mas a partir do momento que a gente entregou ao Senhor para que ele fizesse a vontade dele, ele foi direcionando todas as coisas. Então, não sei como você está na sua casa agora. Se você tem dúvida da carreira que você quer seguir, ou se você realmente quer casar, se é o momento de casar, se é o momento de ter filhos. Nada melhor do que entregar o seu caminho ao Senhor e deixar que ele direcione todas as coisas. E assim você terá certeza que vai ser leve, que vai ser tranquilo, que vai ter um equilíbrio e você não vai sofrer nas suas escolhas. Meninas, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo, foi maravilhoso demais. Aprendi muito com vocês, amei conhecer um pouco mais da história de vocês. E esse foi o nosso episódio de hoje, gente. Um grande beijo pra vocês. Que Deus te abençoe em tudo aquilo que você fizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.